Chega mais, rubro-negros, vamos ver aqui a disputa. Bubu focado, pensando direto no Flamengo como a gente, porque o Flamengo hoje vai ganhar aí um saldo elástico, isso é certeza. E o Prates, sempre do contra o Flamengo. O Flamengo causou algo muito ruim para ele aqui no F-Show, programa, referência e sobre nosso Flamengo. Crédito de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo na descrição. E vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Se você não for inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e já chega dando aquele like, porque hoje o vídeo tá demais e tem Bubu versus Rafael Prates, o chatão. Meu, 4-0. Esse cara tem algum problema com o Flamengo, mas mesmo assim o placar foi ótimo. Vamos junto. Mas eu quero saber se o flamenguista dormiu bem. Você falou sobre o dia, a hora, o momento. O flamenguista hoje acordou de que maneira você acha, Eugênio? Eu quero... Ih, rapaz. Sei não. Como é que tá? Tenso. É um dia de muita ansiedade, é um dia de muita tensão, é um dia de nervos à flor da pele e não tem jeito, é dessa forma. Ainda mais pelo seguinte, aí o cara abre lá os sites para se informar, jornal, e se depara com a informação. Provavelmente o Pedro vai ficar no banco para jogar o Bruno Henrique. Aí o torcedor do Flamengo olha e pensa, mas vem cá, o Pedro? O Flamengo precisa ganhar, fazer 2 gols. O Pedro não jogou contra o Bahia. E aí o Felipe Luiz, depois do jogo com o Bahia, elogiou o Bruno Henrique. E ele acha que o Bruno Henrique fez um partidaço contra o Bahia. E ninguém conseguiu enxergar esse partidaço. Se realmente o Pedro ficar no banco hoje para jogar o Bruno Henrique centralizado, olha, acho que é uma pisada na bola gigantesca. Eu imagino que o torcedor do Flamengo esteja pensando algo parecido. Porque o Pedro é artilheiro, o Pedro é técnico, o Pedro é centroavante, homem de área, referência. O Pedro é muito querido pela torcida. E num jogo como hoje, como essa partida contra a LDU, se ele ficar no banco, eu acho que o torcedor do Flamengo tá cabreiro com essa possibilidade do Pedro ficar no banco hoje. É pra ele entrar e jogar, pô. Precisa vencer por 2-0. Ou 3-1, no mínimo, né? 4-2. Tem que fazer 2 gols de diferença. E ele é o cara dos gols do Flamengo. O Arrascaeta é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tal, legal. Joga junto. Joga Pedro e Arrascaeta, né? Mas, ao que parece, tem uma possibilidade dele ficar no banco. Eu não entendo, sinceramente. Não sei os companheiros. Agora, Eugênio, você falou sobre essa situação. Entender, né, então, mas eu fico olhando... É impossível, né? Ô, Prates, que é o seguinte. O Flamengo... essa situação do você Pedro... pode entender sim, Pedro. Eu acho que no final ele vai entender. Mas o Pedro é o atacante que volta de contusão. Sim. Ele jogou... Ele volta aí. A gente até brincava que fala tempo de celebrar a volta de Pedro, porque ele voltou já deitando, igual Pedro Ivo, que é uma fera, é um chará dele. Eu tenho uma companhia, Pedro Ivo. Mas eu vou te falar, hoje não é pra pôr... Se você tem o Pedro no banco, você tem que usar ele 45 minutos. Você começa com ele ou deixa ele no banco pra entrar no segundo tempo? Eu começo. Também começo. O jogo exige isso, o jogo exige o Flamengo colocar quem tem primeiro as melhores condições físicas e técnicas, né? E aí eu não sei o quanto o Felipe Luiz está pensando em relação ao que ele está projetando da LDU, mas a visão com o Pedro ainda é uma visão de um certo receio. Se ele começa, ele não tem como terminar. Porque é o seguinte, Edu, quando você deixa um jogador... Mas ele vinha jogando, né? Já não era mais uma questão de minutagem. Eu acho que você deixa um jogador muito bom no banco, é que tá imaginando talvez o seguinte, olha, entre o que você falou, entre começar e tirá-lo talvez depois de 1 hora, ou meio tempo, eu prefiro esperar e depois colocá-lo. Claro. Agora, em qual condição, se ele entrar, como ele vai entrar, como que vai estar o jogo, isso daí não tem como controlar. Né? Eu acho que quando você começa com um jogador, que mesmo que você saiba que vai ter que substituir depois, pelo menos assim, ele começa igual todo mundo. Depois, como o jogo vai desenrolar, é outra história. Agora, às vezes esperar o que o jogo vai mostrar pra você colocar, eu acho às vezes o ritmo dele é 1, o jogo tá exigindo outra coisa, às vezes o jogo tá a 100, você entra a 10, tem tudo isso. Jogo é tinhoso. Tinhoso jogo. Mas você concorda com isso, Prates? Você concorda com isso? Ou você tá tentando interpretar o pensamento do Felipe Luiz? Tô tentando interpretar o pensamento do Felipe Luiz. Não concordo, mas tô tentando entender o que ele tá pensando, projetando pro jogo. O jogo é complicado. Tá, só tem uma questão. Antes de chegar no Bubu, no Pedro, na Nath. Melhor. Ontem eu estava acompanhando a entrevista coletiva do Pablo Vitamina Sanches, técnico da LDU. E ele falou o seguinte na entrevista dele: olha, o Flamengo tem a obrigação de vencer. O Flamengo tendo a obrigação de vencer, a gente espera que ele venha para cima. E que, em algum momento, vai ter uma tensão, vai ter um nervosismo.
e a gente vai tentar tirar proveito desse nervosismo do Flamengo. São as palavras dele. Então, assim, se vai ter algum nervosismo, se você empurra a entrada de um artilheiro para o segundo tempo, e normalmente não entra no intervalo, entra com 15, 20, você vai potencializar esse nervosismo. Porque aqui ontem, por exemplo, ontem teve pênalti aqui pro Fluminense. Aí apareceu quem? O Everaldo para bater o pênalti. Antes dele bater, a torcida já estava vaiando. A torcida já estava vaiando, mas claro. Porque não era ele que tinha que bater o pênalti, obviamente. Não, mas bateu o Arias. treinador, né, Eugênio? O treinador falou que 3 ou 4... Não, tá errado. Mas o treinador que tá errado. Aí eu tô com você. Aí eu concordo com você. Você Aí tem um sim. batedor que é muito melhor, que é o ídolo da torcida, que bate e faz o jogo. Aí você não bota o Everaldo pra bater o pênalti. Pra quê? Pra dar moral pro Everaldo? É que depois o Fluminense ganhou o jogo, mas podia ter feito falta. Então é a mesma coisa aqui. O torcedor quer ver o Pedro. Aí não começa o Pedro, ele já vai ficar irritado desde o início. Já joga mais tensão pra cima de um jogo que já é nervoso. Agora, Eugênio, eu vou até pra esse lado aqui, ó. Quer ver? Eu vou pra lá, que vocês vão que é o seguinte: eu vou perguntar pro Bubu, enquanto a gente vai aparecer o provável Flamengo, que é o seguinte, Bubu. O Prats acha que a LDU vai dar trabalho e que pode ser um jogo muito complicado para o Flamengo. Na tua opinião, pode ser um jogo complicado mesmo para o Flamengo ou esquece? Porque se empatar, complicou. Olha, boa tarde a todos, meus companheiros, ao Dom Eugênio Leal, no Maracanã, nosso Maraca. Salve, nosso Bubu! Rio. Tamo aí, meu irmão. Aí é o seguinte, eu acho que é um jogo muito complicado esse no Maracanã para a LDU. Esse Eu acho que é um jogo muito complicado. Eu tô vendo aqui, ó, o Brian Ramírez. Repeat after me, Brian Ramírez está suspenso, amigão. Então a LDU, que tem um elenco muito mais barato, mais curto em relação ao do Flamengo, tá desfalcada. O AD é um zagueiraço. O cara é um monstro, um tanque. haitiano. Então, ele é dúvida que talvez não joga. Tá com problema também. É bom jogar. Então a LDU, amigão, está com O AD, problemas... o Bubu, Ah, segundo a imprensa equatoriana, o AD treinou ontem e está confirmado para o jogo. Na coletiva que aconteceu ontem, antes do treino, o técnico, Pablo Sanches, falou que ele tinha só 10% de chance de jogar. Tá? Mas os colegas equatorianos estão dando a escalação, que estão acompanhando aqui o dia a dia do clube, estão dando a escalação com o Ricardo AD, o zagueiro haitiano. então, se jogar o AD... O que vai mudar? Vai mudar o seguinte, a LDU fica um pouquinho mais forte, é um cara de imposição física. Aquele zagueiro ali que intimida ali e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, eu acho que é um jogo muito difícil pra LDU. Tem alguém que vai sofrer hoje, vai ser a LDU. A LDU já também foi contra o Flamengo, lá na altitude. Então, Não foi bem. o Flamengo exatamente. é uma potência do continente, tem vários argumentos. E por mais que o Pedro, começa jogando, eu começaria com ele jogando. Sim. Eu começaria, tenta fazer o resultado, aí não pode jogar 90 minutos, joga o primeiro tempo, tenta fazer uma vantagem. Ele comentou ontem muito bem. Pra não ter que esperar lá pro Pedro fazer como o Luca, entendeu? Salvar o time no final. tudo é lembra. A gente vai Já falar nós sobre o vamos Luca falar depois, disso. Você tá sobre emocionado. atacantes decisivos e tal. Então, pra mim é o seguinte, esquece saldo de gols. Tá todo mundo, uma paranoia, uma neura, ia pegar a Primeiro calculadora. vai ser, né? Ganha o jogo, amigão. Ganha o jogo. Se você entra em campo, entra pra ganhar. Não vai ganhar de 1-0, 20-0, não interessa. Ganha esse jogo. 3 pontos. Na última rodada, o Flamengo pega o Táchira. Deportivo isso Táchira, aí. que é o mais frágil Tira do o grupo em saldo. casa. Aí, nesse jogo, você pode pensar lá, vou fazer saldo pra ver se eu vou conseguir, o que eu preciso fazer pra ser primeiro, não sei o que e tal. Hoje, ganha o jogo. Hoje é que nem... Imagina, é uma final. É um mata-mata. É uma final. Então, o Flamengo tá numa final, chegou lá contra o River Plate na final, um jogo único. Jogo único hoje é LDU, final. Com a vantagem de jogo ser no Maracanã, nossa casa da nação. Nossa. Nossa! Eu sou o talismã da nação. Claro, é verdade. Eu sou um carioca, eu sou cria. Vocês não viram aqui? Lá no Rio eu sou chamado de cria. Caminho social na praia. Eu que é chamo pra de poucos, cria. né? Coisa cria. que você conseguiu. Então no nosso Rio, na nossa fazendo casa, fotos. no nosso Maraca, Mengão, com a nação empurrando, apoiando, seja qual for a opção do Felipe Luiz, Léo Pereira, Danilo, sei lá como é que vai ser, o Flamengo tem condições de sobra pra ganhar o jogo. Sim. Poderia ter Lógico que vencido, tem. já como bem lembrou, com o Pedro Ivo Almeida, lá contra a LDU fora de casa. Então hoje é um jogo difícil para a LDU. A LDU, por exemplo, vamos lembrar, perdeu a final da Libertadores de 2008. Foi campeão, mas perdeu o jogo. Então hoje é ganhar o jogo. Bubu. Quem tá em casa, pressão, abafa. Jogo noite de Copa, ganha o jogo, amigão. Não interessa o Eu saldo. gostei. E aí Eu gostei. Depois você vai na última rodada, Muito pensado no saldo, no foguete. Eu gosto disso. Entre e ganha o jogo, é o que vai acontecer hoje, amigão. Aliás,
Eu e a Natan estamos juntos. O Bubu que tá com uma jaqueta linda, viu, Eugênio? Igualzinho do Conrado, que namorou André Sorvetão, casou. É Planeta Xuxa, lembra? Cantava no Planeta Xuxa. É aquela dobradinha aqui, ele é lindo, ele é demais. Caraca, melhor que essa aí é a antiga. Tá, com o kimono. Vamos colocar no ar agora a improvável formação do Flamengo, porque, Nath, a dúvida, e vai aparecer no telão, que é o seguinte, a dúvida é a formação do meio de campo, que não vai ter, por exemplo, o Pulgar, não vai ter o Alan. Então são jogadores que ficam fora, mas a formação é essa aqui, mas só sobre a formatação. Quer ver? Aproxima. Porque aqui eu vou apresentando pra você a provável formação. E ajudando também o apresentador, que tem miopia. Quem vai cantar? Astigmatismo. A pessoa de longe. Talismã da nação, cara. Mas nada mais justo do talismã. Ah, não, o Talismã vai falar, não, é só quem quiser acompanhar mais informações sobre a Liga Deportiva Universitária, o nosso Tonhão Chamorro, o Tonhão, no site da ESPN, traz muitos detalhes. Sim. Campeão Sul-Americano, Campeão da América. Tem Vou trazer o Tonhão qualquer dia que você dá um abraço nele. Vai lá, Bubu, arrebenta, Bubu. O Tonhão acho que é o jornalista reborn do... Ele tem um Tonhão, né? Maravilhoso. Ele acorda de manhã, ele vai ver como é que tá o Tonhão, dormiu bem, Tonhão. Vai no Mengão, vai no Mengão. Amanhã. Até a matéria que o Tonhão escreveu, ele fala. Gente, vamos lá. Cadê o Mengão? Olha lá, vai aparecer. Tô procurando o Mengão. Apareceu na tela aqui, ó. De 1981. Olha lá. Botou o Liverpool na roda. Esse é o Mengão que eu gosto. Felipe Luiz é o técnico que leva a campo. Rossi no gol. Grande momento do Rossi, hein? Salvando o Mengão em muitas situações. Wesley seleção, hein? Acho que vai no time do Ancelotti. Na zaga, Léo Ortiz com certeza. Léo Pereira talvez. Danilo talvez. Na esquerda, Alexandro. Na volância, Everton Araújo não tem Pulgar. De La Cruz precisa melhorar, hein, rapaz? Vamos lá, hein? Vamos jogar bola. De La Cruz. Gerson, titular da seleção, e acho que vai continuar com o Ancelotti na direita. Arrascaeta, ali na meiuca, armando como enganche. E na esquerda, eu vou de Michael, hein? Pode pegar o Juninho, mas eu vou de Michael. Tem que fazer gol, tem que fazer fumaça. E na frente, Bruno Henrique ou Pedro. Eu iria de Pedro no início. Não, e nessa tela aí, Bubu, você foi brilhante na escalação do Flamengo, tem dois jogadores campeões da Libertadores pelo Santos. Alexandre e Danilo. Mas o que tem o Santos agora? Não, é que apareceram. Meu Deus do céu. Vamos ouvir o Eugênio. Vamos ouvir o Eugênio. Fala, Ai, meu Eugênio. Deus do céu. Não, o Prato me emociona com esses pontos que ele levanta, assim, interessantes. Mas eu queria fazer uma pergunta ao estilo Abel Neto, que apresenta os 360 com a gente. Nessa escalação aí, o Cebolinha joga vôlei? Olha. Bem lembrado. Cabe nesse time, Pedro Ivo, Cebolinha? Sabe, mas aí eu tenho que lembrar também qual é a fase do ponta, do levantador Cebolinha nos últimos jogos. Acho que ele vem sendo preterido por uma questão técnica. O que eu não entendi ainda, essa questão do Pedro, pra mim, só pode ser uma situação física. Pois é, eu também acho. E eu... O Cebolinha eu acho mais compreensível do que o Pedro. Se o Pedro for somente uma decisão de ordem técnica, que eu acho pouco provável, o Cebolinha eu consigo entender. O Cebolinha não vem merecendo essa dúvida tão, sabe, tão grande assim. Eu entendo a pergunta do Eugênio, mas o Cebolinha não é dos melhores. Mas assim, Eu iria de Pedro ali é o do seguinte, Henrique. o Michael fez uma assistência contra o Bahia aqui, para um gol do Arrascaeta. Ok, beleza. Mas antes também tava todo mundo cornetando as atuações do Michael. O Juninho não é jogador daquela posição, o Juninho é jogador mais centralizado. E pra mim joga o Cebolinha. Por que na que não? minha Bruno, experiência, na se ponta, fosse Pedro na eu, frente? Exato. Pois é, a Nath falou isso. Ô, Eugênio, o Pedro tá falando uma coisa que a Nath levantou aqui. O que você queria? Não, Bruno Henrique na esquerda e o Pedro Eu centralizado. colocaria isso. É impossível isso, Eugênio? Claro que não é possível, né? Vai depender da vontade do técnico. O Bruno Henrique se notabilizou, se destacou, virou o ídolo da torcida do Flamengo jogando, vindo da esquerda pro meio, um jogador que tem velocidade e tal. Aí depende do técnico querer escalar. Alguns acham que hoje em dia ele já não tem mais a disposição para voltar, para marcar, no momento sem a bola e tal, mas o Flamengo joga preferencialmente no campo de ataque. O Flamengo não é um time que joga recuado lá, precisa que baixe as linhas para marcação. A marcação dele é no campo de ataque, joga o tempo inteiro no campo do adversário. Então dá para botar o Bruno Henrique ali. E o Pedro, para mim, na área, tem que ser o Pedro.
Fala, Pedro, você arrebentou e já deu um... Não, é porque eu tô pensando, porque a dúvida do Eugênio sobre o Cebolinha, ela traz uma dúvida que é grande no Flamengo. O Michel, de fato, já vem sendo questionado, Cebolinha também. O Bruno não vem sendo exatamente um nome de primeira hora. Ele não é aquele titular incontestável, não é o Bruno que resolve o clássico, ou o Bruno de 2019, melhor jogador da América. E ele vem sendo, assim, até muito utilizado quando entra durante as partidas para puxar um pouco mais essa linha defensiva, quase como um 9 ali, não exatamente um 9, mas puxando um pouco mais para a área. Era só para pontuar, porque o Bruno vindo como 9 e não sendo exatamente a primeira opção ali de ponta me causa estranheza. Eu acho que só pode ser uma questão de ordem física. Pedro, e talvez tenha rolado uma coisa, e eu não tô no dia a dia do Flamengo, tá? Mas eu acho que na relação do Pedro, ele voltou. Você faz uma gestão que os caras fazem. Gestão de adaptação, de transição, de olhar, de calma aí, essa gestão aí já é o jogo mais importante desse semestre. Isso que eu ia falar. Mas tem uma hora que o cara... Ó, eu adoro... Eugênio, eu trabalhei 20 anos de repórter. Eu tenho muitos amigos médicos. Os médicos são maravilhosos, fisioterapeutas. Vai terminar isso. Agora, tem uma hora que o técnico tem que fazer assim, ó. Libera ele, pelo amor de Deus. Deixa eu pôr. Que se não ganha hoje, o cara fica inteirão pra jogar o quê? A Sul-Americana? Brasileiro. Então, mas A o Copa México do já Brasil? liberou. Então põe pra jogar. Tem clássico com o Botafogo no domingo, mas acho que isso não é a questão. A questão é que hoje é um jogo mais importante do que o clássico com o Botafogo. Só que o Pedro ele já está liberado pelos médicos, a não ser que tenha alguma notícia que não foi divulgada nos últimos dias. E ele vem fazendo uma recuperação gradual. E nisso o Flamengo acertou. Por exemplo, ao contrário do que foi o Neymar no Santos. O Neymar voltou já, no segundo jogo já era titular, já começou jogando e tal, e acabou estourando. Não, o Pedro entrou 15, depois entrou 20, depois entrou 25, depois entrou 30, 35, até que em algum momento ele foi titular, e aí jogou 60 minutos, no outro jogo ele voltou, aí descansa uma partida, volta na outra. Então eu acho que assim, ele não jogou ele não foi titular contra o Bahia sábado. Justamente pensando que, na minha cabeça, né, não foi titular para que estivesse bem, em perfeito estado para o jogo de hoje. Agora, se de repente ele não aparecer, aí não vai fazer sentido para mim. Fala, Prats. Olha, tá muito interessante aqui o nosso diálogo. Tá bonito. Esse nosso debate aqui. Tá pensando do Flamengo daqui para cá. E como que vai ser daqui para cá? Por que eu quero falar isso? É jogo duro. A gente fala de um jeito aqui que parece, diferentemente do que pensa meu companheiro Rodrigo Bueno, eu tô prevendo dificuldades. Sério? Eu tô prevendo, pra ele deu. Sérias. Divide a tela, Fábio. Dificuldades sérias. Divide a tela entre Seríssimas. Prats e prevemos Bubu. dificuldades. Porque eu não tô Mas você entendendo. prevê mais para um. Vejo dificuldades pra LDU. Mas a dificuldade ela tá muito mais atrelada ao desequilíbrio e dentro do desempenho do Flamengo ao longo da temporada do que propriamente que a LDU pode. Óbvio, eu não tô O Flamengo foi descartando. melhor que a LDU fora de casa. Eu não estou descartando a LDU. Não é isso, não é sobre isso. Não é sobre o. Eu tô falando sobre o potencial de cada time. Cada time rodando no seu potencial, o Flamengo é muito mais time. E tô com o Pedro, foi melhor no jogo de ida. A dificuldade mas o que a gente tá fato, né, falando, ela tá o mais atrelada ao que o Depois Flamengo que não tem goleou- apresentado. Oi, Depois velho. daqueles 4-0 sobre o Corinthians, o Flamengo baixou a produção dele. Sim, sim, Essa sim. é a verdade. Sim. Baixou a produção, tinha goleado bem o Juventude, teve o jogo com o Vasco que foi 0-0, mas o Flamengo martelou o jogo inteiro, ganhou o Corinthians, aí depois começou e tal. E aí, o torcedor olha pra quê? Olha pros jogos com o Central Córdoba. Sim. Que perdeu o primeiro no Maracanã e não conseguiu ganhar o segundo, que a expectativa era dar o troco. Não, vou jogar na Argentina, vou mostrar quem é quem aqui. E não mostrou. Fez 1-0, quase fez o segundo no primeiro tempo, mas acabou empatando o jogo. Então, a preocupação do torcedor é que esse Flamengo, ele não está conseguindo performar fisicamente no nível que ele vinha antes. A sequência de jogos fez com que o Flamengo comece a mostrar sinais de cansaço. E o time, para jogar o futebol que o Felipe Luiz gosta, tem que estar fisicamente muito forte. Essa, para mim, é a grande questão do Flamengo. Tecnicamente, não há dúvida sobre a superioridade do Flamengo em relação à LDU. E a gente falava aqui, né, desculpa, enquanto o jogo contra o Central Córdoba ficou claro que fisicamente, em determinado momento, o Flamengo baixou completamente, né? Murchou no Bem jogo. lembrado. Então, assim, em um jogo que é uma final... Olha o caminhão da audiência, Eugênio. Vou até te dar um abraço aqui, Eugênio. Estamos bem demais. Na liderança. Lépide, passando rodo na concorrência. É um caminhão passando na sua estrada da audiência. Eu tô um pombo agora aqui em cima de mim. Lógico que eu que mandei aí, porque tem que comemorar. Chama ele O pra dado falar da com a gente. audiência, tá aqui. Pombo da audiência. Já entrevistou cachorro? Entrevistou Agora, pomba. atenção, Nath, atenção, Pedro e Eugênio. Na vida, tudo tem o lado positivo e o negativo. Concordo com você. Na pilha, Pra dizer sempre o negativo. na pilha tem o positivo e o negativo. Você tem amigo, gente boa e o chatão. Agora nós vamos Quem é o dividir a chatão da tela. bancada?
Aonde dividir a tela, que é o seguinte. Você vai tentar convencer o Bubu que esse jogo é tinhoso, com LDU, vitamina vai apavorar. E o Bubu vai tentar te convencer que hoje é Lept. Esquece, escracha. Eu não levo Tela dividida pros dois. Vamos ver onde você vai. absolutamente... Mas não alonga, vocês não alongam muito, hein? Diferentemente do que o senhor quer apregoar de maneira risonha, com uma certa leveza, que o Flamengo vai escracha, não sei o quê. Tem um pouquinho mais de respeito. Do outro lado está um clube muito tradicional da América do Sul, um clube campeão da Sul-Americana, que tem feito jogos muito bons no Brasil já historicamente, campeão da América dentro do Maracanã, num outro momento. Não é qualquer um do outro lado. É a Liga Deportiva Universitária, um grande clube do Equador, um clube importante da América do Sul, tem uma campanha melhor que a do Flamengo hoje. Tem um treinador que é malandro da bola, malandro. Isso é LDU? LDU, Liga Deportiva Universitária, se o senhor não sabe. Não, senhor. Quem que é o Haaland? O Haaland vai pra arrematar pra vir pra ele. O Alex Arce, que é o atacante que o Eugênio Leal já destacou no blog do Leal e também no Contonhão. Mas esse time, ele mudou do último jogo pra esse? Do quê? Não era esse lá, não. Esse timaço aí. Mas o outro também não era de lá. Como você fala. Outro que vai ser uma Vai que você tá negativo. Então o que acontece? Ele pode fazer um jogo que daqui a pouco o cara do Flamengo não vai nem ligar na gente hoje. Não, vai ligar. Pelo amor de Deus. Vai acompanhar, vai torcer. Que baixa astral, que astral não. Eu tô alertando, eu não tô fazendo astral nenhum. Agora lá vem ele. A positividade, a alegria. Tá chamando pra transmissão. O iludido. Vai. Você viu, a LDU tem muita história, ganhou uma Libertadores, ganhou uma Sul-Americana, não ganhou o Mundial. O Flamengo tem mais tradição, tem 3 Libertadores, ganhou, botou o Liverpool na roda, ganhou o Mercosul. Então a tradição da LDU, beleza, respeito, o Flamengo tem mais. O jogo é no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Maraca, nossa casa. A LDU não ganhou quando jogou em seus domínios. Agora, ela vai experimentar o inferno que é o Maracanã, com a torcida do Flamengo. Pega tecnicamente os times, uma vantagem absurda. O Flamengo pode botar o time em reserva, tem jogadores de seleção. Ancelotti agora já vai estar de olho, vai acompanhar a partida. Ele vai ver, deixa eu ver se o Wesley vai jogar ainda mais motivado. O Pedro, o Gerson, todos esses jogadores. Léo Pereira, quem for jogar, Léo Ortiz, sei lá. Tudo pensando, poxa, vamos pegar a seleção, todo mundo de olho. Canais Disney, ESPN, remata. Vai pra cima, vai ser protagonista, vai ganhar a bola, vai propor o jogo. E o Flamengo vai ganhar. Amanhã você tem que aparecer, senão nós vamos ligar pra você. Não vai ter convidado. Nath, Pedro e Eugênio. Calma aí, não tem mais chance de falar. Desce a marreta no Santos. Nath, isso. Quem vai descer a marreta hoje é o presidente que vai reformar o campo. Deixa o Pedro escolher quem foi melhor. Vai. Pedro, Eugênio e Nath. Pedro não vale. O senhor, como diria o amigo, eu gosto do otimismo. Fique calminho aí. Pedro, o Flamengo respirou e falou assim, que respiração foi essa? Você vê a respiração do Flamengo e tal. Eu falei assim, Pedro, vai devagar e tal. Que escrache, que respiração. Eu falei, Pedro, tá respirando igual todo mundo. Não, você viu, ó, entrar os dois por aqui, os dois por aqui. Eu falei, Pedro, vai devagar. Aí tropeça, tá. Ele fica falando. Deixa ele escolher, você vai perder voto dele. Ontem tava bem, do Flamengo nem sempre. Tá 4-0 pro Bubu, você vai aumentar? Eu falei por 7 segundos, você me interrompeu. Deixa ele de falar. Posso terminar agora? Vai. O que eu quero dizer é que a LDU é um time de tradição recente, né? Num recorte recente desse século. Começa ali... Raça, amor e paixão também, não? Aquela campanha de 2008, você sabia que o Eugênio Leal acompanhou de pertinho? Eu sei disso. Aquela campanha de 2008 pra cá, é um time que passou a se notabilizar por gerar dificuldade ao brasileiro, por ter título daqui, título acolá. Quando joga lá na altitude é muito complicado. Aí quando a gente fez a prévia ali, do jogo da primeira metade da fase de grupos, altitude, Flamengo vai ter problema, vai ser difícil, não sei o quê. A LDU, que não é mais aquela que você insiste em tratar como tal, a LDU não foi páreo pro Flamengo exatamente, não. O Flamengo voltou de lá lamentando que deveria ter feito gol. Aí é um problema do Flamengo. A Nath fala, o que a gente não sabe que vai acontecer é muito pelo Flamengo não estar demonstrando ser capaz do que exatamente pelo que a LDU pode impedi-lo de fazer. Na bola, como você fala, CNTP ali, o Flamengo vence. O problema é que o Flamengo está se enrolando com a própria chuteira, com o próprio cadastro, com a pressão do Maracanã. Mas você votaria no Bubu? Isso aí bate um pouco no meu coração, mas eu vou ter que estar com o Bubu. E recentemente... CNTP. Você sabe o que significa CNTP? Condições normais. Ela varia de temperatura acordo e com a pressão. situação. O jogo hoje é na baixitude. Qual que é a altitude do Rio de Janeiro?
Qual que é a altitude do Rio de Janeiro? Zero. Ele tá no nível do mar. Então o jogo hoje não é na altitude, é na baixa altitude. Verdade. Então a LDU é mais perigosa na altitude. Na baixa altitude do Rio de Altitude na Janeiro. Holanda, Bubu. Altitude na Holanda. Olha, Atenção que eu vou ler Lá é rapidinho aqui, ó. altitude. Rafael Mica, eu estou com o Pratos tem razão. Aí o cara aqui escreveu. O Elton. O Pratos foi bem agora, mas tem um que falou assim: o que o Pratos tá tomando nessa caneca? O Ronaldo Bueno. É, o Ronaldo Bueno. Mário Lúcio pediu respeito aqui. Gente, respeitem a opinião do Prates. E o Júnior dos Santos, o Pratos tomou não, ó. um remédio. 5 miligramas, ouvinte. Calma que ela vai responder a Natália agora. Eu sou Natália, sempre a favor do otimismo. é lógico. Já basta a desde que vida você é do trazendo a seu gente. time, né? Não, com qualquer time. Eu sou a favor do otimismo. Então, Mengão hoje. É o Prates é que tem isso de, não pode. Quando fala do time dele, ele, é tóxico, não sei o quê. Quando é do time dos eu sou outros, assumidamente tóxico, ele não tem gosta de problema. ficar mandando mensaginha no grupo e tal. Eu sou a favor do otimismo. Então, olha, o Bubu está goleando. Vamos ver se ele está sozinho, o Prates, nessa. Eugênio, você está ao lado, como diria na época do programa Silvio Santos, ao lado de Pedro de Lara ou de Serginho Malandro. Eu tô aqui pensando, olhando pro céu azul do Rio de Janeiro, De novo ele, tentando Também tá. entender os argumentos de Rafael Prates, o belo, o tático, o namoradinho do Brasil, Rafael Prates, Pedro Escamoso. ou o Bubu da velha guarda da São Clemente, que tem um samba em homenagem a ele, né? amor de O famoso Deus, Bubu do também. Bobogó. Não tá não. O Budo Bobogó. Mas eu vou confessar o seguinte para nossa audiência: eu sou um eleitor desconfiado. Eu nessa eleição voto nulo. Nenhum. Eugênio, não. Eugênio! O Bubu tem seu coração. São Clemente. Eugênio, posso te falar? Vai na do Bubu, que é melhor. Porque o Prates, nem o Vitamina acha que a Vitamina tá tão forte. Um pouquinho. Nem o Vitamina acha. Eugênio sair de Meu, capa e Melhor pena guarda-chuva. no meu Rio, né? O Zé Elias chama O Prates ia mandar o Eugênio sair de capa e guarda-chuva. O Prates tá Esse céu lindo aí. preocupado. O O Prates tá fã do preocupado esporte. que o Penharol ontem ganhou de virada 3-2 na do Olímpia. Ele ficava no grupo mandando: ó, Eugênio, 1-0 Olímpia, 2-0 Olímpia. Eu falei pra ele assim: ó, espera acabar. Espera acabar. Mas eu depois no final informei. nós ganhamos de 3-2 de virada. eu informei, E estamos eu- classificados. Tá Estamos mesmo. nas oitavas de final. Merecidamente. É o Mas seguinte. tudo bem, vamos com o Bubu. Vai dar Flamengo. Pronto. nossa, E vai ter que amassa. 2 gols de diferença. Meu, você não tem. Como é que quando você vai embora pra casa? pouquinho. Eu vou te dar. Ei, bota aqui uma bússola vinguei pra ele ir embora agora. que ele tá desnorteado. Pera um pouquinho. Não era nada. O nosso cúmplice aqui chama-se Fã de Esporte. Esse é o nosso cúmplice do programa. Então ele sabe que cada um fala todos os Descartou, dias. Eugênio? Que cada um fala semana após semana. Que cada um não vai de acordo, às vezes, com a maré. O Fã de Esporte sabe, se voltar um pouquinho no tempo... E você é uma mala do Flamengo. Ele sabe. Ele sabe pra Espera um caramba. pouquinho. Ele o Fã de sabe. Esporte sabe, se você voltar 5 semanas no tempo, 4 semanas no tempo, os comentários aqui pautavam exatamente nesse sentido antes de Flamengo e Central Córdoba. Era exatamente assim. Desse jeito, sim, senhor. E o senhor, inclusive, tá deixando aquela... Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Vocês giram contra o Vou pegar Juventude. aqui. Vocês giram contra o Grêmio. Eu falei, calma, Pedro. Não, vocês giram escrachou. Ninguém é Central Córdoba. Quem é Central Córdoba? Eu falei, espera um pouquinho. Eu falei que é Convencendo, vai. Não, Vai, Bubu, mentira. tá convencendo, Bubu. Mentira. Vai. Não, ele não aceita desaforo. Não. Essas coisas que vai ganhar antes da hora, não precisa jogar. Não é assim. me convencendo, não é assim. Não é dessa A forma. carinha do Bubu. O Bubu Ninguém é está Central intacto. Córdoba. Ninguém é Nada Central atinge Córdoba. 11 pontos. Ô, Edu, Fui entupido coisa nenhuma. você me permite uma correção, mais uma vez em respeito ao nosso fã do esporte, que não tolera, não aceita e não deve receber mentiras. É mais uma fake news. Rafael Prates, quando ele perde o argumento, quando ele começa a perder a discussão, ele começa a cair para um caminho de inventar argumentos. Debochar, deboche. Eu nunca falei quem é Central Córdoba e, diferentemente do que você está falando, de que no pré-jogo do Central Córdoba eu celebrei as vitórias contra Grêmio e Juventude, eu vou provar que isso está errado. Porque o jogo contra o Central Córdoba foi no dia 9 de abril, a derrota do Exatamente. Maracanã. É isso aí. Os jogos contra Grêmio e Juventude foram depois. Então não teria como eu falar Não. sobre Grêmio e Você deu um Juventude argumento muito antes bom. do Central Córdoba. Então você retifique a sua informação Espera um pouquinho. e assuma que você se confundiu. Não, Eu não. achar que você não tinha. Pesou, hein, Prates? Um pouquinho. Não. Pesou, hein, um pouquinho. Prates? É tô esperando a meia hora, o que você eu tá ouvi aqui mentindo. sobre Grêmio e Juventude. Foi depois. Falado antes. Não, Foi então depois. o seguinte, Não, mostra não, pro não, senhor. não. Foi até maçante e repetitivo nos seus Eu te comentários. falo. Me perdoe, Eu te eu falo. odeio fazer isso, mas Eu eu te tenho que falo. fazer isso nesse momento. O Flamengo venceu, senhor foi o Flamengo venceu bastante Vitória com uma boa atuação. Boa atuação. Daquele que Rodrigo Bueno, a quem eu respeito muito, disse ser o melhor jogador do brasileiro até agora. Jorge não Melhor joga no Flamengo, joga no Arrascaeta Cruzeiro. Quando eu perguntar ao Bueno, ele responde. Quando eu perguntar ao Rafael Prates, você tá ele de fala, novo. O Jorge joga no Cruzeiro, o Jorge não é no complementando, Flamengo. uma boa atuação contra o Vitória.
uma excelente atuação contra o Juventude, uma ótima atuação de total controle contra o Grêmio. Verdade. E a gente sentou aqui e falou que naquele momento o Flamengo vinha apresentando uma evolução. Aí você quer pegar hoje, 15 de maio, pra refutar o comentário de 15 de abril? Você tá querendo misturar as coisas. O Flamengo vinha bem. O Flamengo, nas palavras do próprio treinador, ele oscilou. Ele teve uma queda. Ele chega no momento de contestação. Eu vou fazer uma pressão. defesa lá, do Pedro fala, Ivo. Gênio. Vou fazer uma defesa do Pedro Ivo. Com uma frase que meu amigo Luiz Penido, narrador da Rádio Tupi, sempre grande fala. Penido. Esse é bom, hein? É, o garotão da galera. A vida muda de minuto a minuto, Prato. Eu sei Imagina disso. A opinião dele sobre o Central Córdoba, depois do jogo com o Central Córdoba, depois das partidas que vieram de lá pra cá, ela pode mudar a partir da observação que ele tem no Pode, momento claro do que sim. Flamengo. Mas olha, tá tudo muito Isso, bonito. isso. Continua achando. A Continua achando que você vai verdade de perder. hoje é a mentira de amanhã, Prates. Tá Ô, ruim pra Prats, você. A gente continua achando que o Central Córdoba é menos time que o Flamengo. você, Prats. Tá errado pensar. O Eugênio corroborou com o que eu disse com outras Ô, palavras. Prats, é o seguinte, ó, olha bem pra mim. Eu entendo que você tá Nós vamos falando. transmitir esse jogão hoje. Vamos transmitir. Esconder Aliás, eu vou dar a escala já. Quer um Só que é o seguinte, esconder, ele foi entupido. Agora, eu quero dizer que temos um vencedor e nós temos que levantar a mão Não, desse mas vencedor. eu não quero só ganhar. Eu já Vencedor, ganhei do não, prato, mas agora eu quero fazer saldo. Eu quero fazer saldo. Então, mais um pouquinho, mais um minuto pra arrebentar. número. Ele não quer ganhar, Eu ele sou quer um cara humilhar. preparado. Eu tenho informações. Odds pra hoje. Não, isso aí já tá bom, vai isso lá, aí, vai lá. meu. Depois os caras vão chamar a gente lá. 1,14 pro Flamengo. Você vai ter que- 1,14 vai ter que pro Flamengo. decorar, hein? 21 pra LDU. não vai O ter empate 8,60. Então, assim, o Flamengo não é favorito hoje. Ele é muito favorito. O Flamengo é o urubu rei. O Flamengo é o urubu rei. O urubuzão. Aquele ali que vai lá e olha lá de cima, lá, vai lá e come tudo, lá pega tudo, tal, vai lá, tá. Left. A LDU merece respeito, é tipo um pica-pau, né? Pode pegar a árvore ali, tem um bico, pode dar uma picada e tal, mas o urubu rei é maior, entendeu? Ele vai lá e engole. Então hoje, ainda mais jogando em casa, o urubu rei vai sobrevoar e vai sair com os 3 pontos. O Rogério Voga vai narrar essa partida Quem com comentários comenta? de Eugênio Leal, Zinho, reportagem de Pedro Henrique Torre e o Rodrigo Jufo. Eugênio- E o, Já chegou cedo, Carlos Eugênio, Eugênio lá, Simon vai estar também nesses comentários. Você tem que entender a cadeia alimentar, amigão. toma. A LDU pode ser um lobo, o Flamengo é um tigre. Aí quem é o favorito? Uma luta Central na Córdoba selva. é o quê? O tigre contra o Fala pra lobo. mim, fala pro Você- fã de esporte. que é O o Central Córdoba é o quê nessa cadeia alimentar? Tem 11 tá lá pontos embaixo, do grupo. Tá lá embaixo. Ah, tá lá embaixo. Mas eu tô Tá lá vendo lá em embaixo. cima. Tá lá Ele embaixo. tá lá embaixo com a sua cadeia alimentar. É um animal que chegou agora, ali ninguém conhecia, então ele ganhou muito pela estranheza. É tipo um pouco espinho. eu peço Pouco espinho. calma. Ninguém sabia qual era lá, acabou tomando espinho. Eu peço calma, Animal Planet, National Geographic. Vamos lá, Eugênio, por favor, arremate, que eu tenho que te liberar, que falaram que o teu cachê é só pra esse horário só agora. esse horário, estourou. Vamos lá, Eugênio. Não, eu fiz questão de chegar mais cedo hoje. A Nath falou que eu cheguei cedo. Fiz questão de participar aqui do. Aliás, um dos motivos é o seguinte: faz o seguinte pra mim, Edu. Passa pro outro lado da bancada. Vamos lá, Thiago. Mostra o Edu desfilando. Aí. Bota aí. Peraí de novo, vem pra Vamos cá. lá, vou de novo. Ele não anda, ele desfila. Nossa, que beleza. Ele não sabe o que tá É fazendo. top, capa de É. revista. É top, sim. É. Que Tá bom, que é vai. isso? Isso é Olha a lindo. elegância dele. Essa Agora é o moça seguinte, mais faz o bonita. seguinte, Edu, parabéns pela elegância. Parabéns pela elegância. Obrigado. O Bubu tá mais confiante que o torcedor do Flamengo. Ele tá assim, paz, achando que o talismã da nação, Urubu ó, é, talismã, então, ó. Isso vai dar uma... Ué, o torcedor do Flamengo, ele tá meio com o pé atrás, assim, meio preocupado, porque ele sabe que com toda a questão das odds que o Bubu trouxe, todo o time do Flamengo, a verdade é que o time caiu de produção e que o Flamengo já deu mole em jogos importantes, mesmo jogando no Maracanã. Então hoje é o dia de recuperar o Flamengo, que ficou lá no jogo com o Corinthians aqui mesmo no Maracanã. E para isso vou voltar no início. Tem que jogar o Pedro. Bom, é isso aí, cara. Tem que pensar confiante. Eu também tô igual o Bubu. A gente tem que ser assim. O Bubu, ele, levanta o astral de muitos flamenguistas. Vamos ver. Vai que o time do Flamengo... Vai não. O time do Flamengo agora tá pensando em todo esse retrospecto que ele jogou na Libertadores, sem ânimo, porque não teve nenhum um jogo que chamasse a atenção, que diz assim, aqui é Flamengo. E eles vão ter que compensar. E eu acredito que eles estão pensando nisso, que hoje eles vão compensar. Vai ser um jogo daquele jeito, cara. Um jogo top, que a gente vai mandar dos 90 aos acréscimos com foco total. E eu já chutei meu placar aqui. Meu placar são 3-0. Mas acho que é pouco ainda, hein? A gente vai ter que ir pra cima, fazer muito, muito. Um após outro.
Porque não pode pensar em 4, 3, 2 gols e na hora não conseguir nem fazer o primeiro. Primeiro tem que pensar no primeiro, depois pensar no segundo. É assim, futebol, cara, futebol a gente peca. Dependendo como a gente pensar e falar e como tratar o próximo, tem que tratar com respeito à LDU. Meu, chegar de cabeça baixa, focado, respeitar. É isso. E fazer saldo contra o Deportivo Táchira, só para completar mesmo, porque o Deportivo Táchira lá contra o Central Córdoba agora entrou com reserva e ainda mesmo assim fez um gol com 1 a menos contra o Central Córdoba. Pra você ver como a coisa tá feia nesse grupo, cara. Ninguém despontou nesse grupo. E o Flamengo é esse, mas ele vê que tá com saldo negativo com a torcida, com a reputação, com a Libertadores e tudo. Tudo envolve aquele bicho. Os caras pensavam que a qualquer momento resolveria esse problema, mas não, agora é a hora de esquecer tudo, esquecer bicho, esquecer qual que é o campeonato que importa, porque o campeonato que importa é o de hoje, é agora. Depois pensar lá no final de semana contra o Botafogo. Que o brasileiro também tem que pensar assim. Tem que pensar, a gente vai ter que jogar todos os jogos. Pô, pra que ter um elenco grande e de tantos bilhões? Tem que pensar em todos os campeonatos, jogar sempre pra ponta. Fica priorizando. Bicho e tudo mais. Para com isso. Agora a questão de escalação. O pessoal, eu entendo o Felipe Luiz, ele não quer pôr o Pedro, porque o Pedro ele não consegue dar aquela pressão na marcação, no goleiro ali, naquela troca de bola. Por isso que vai entrar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele é mais focado, ele é mais rápido, ele consegue chegar junto. E o problema do Bruno Henrique é porque ele ainda tem um problema grande lá fora para resolver. Eu não sei se isso o quanto tá afetando a mente dele, o foco dele, mas o certo mesmo é o Bruno Henrique. Além do Bruno Henrique, é o Juninho, meu. O Juninho é aquele cara que fica correndo ali na ponta. Porque o Arrascaeta não é de correr muito. Apesar de ele estar em plenas forma física, como os médicos falaram. E aí tem aquela pressão lá, com a bola no campo do adversário, lá atrás, a gente vai focar, tomar ali e fazer gol ali. É ali que é o nosso jogo. Nos 15 minutos dando pressão. Eles não conhecem isso. A gente foi com essa cabeça lá para o Equador. E tentou fazer isso, mas o pessoal tava no psicológico isso. O pessoal tem que parar de pensar isso. A altitude, o nosso inimigo número 1. E a gente não conseguiu, faltou detalhe pra gente fazer aquele gol. Mas, enfim, beleza, a gente empatou, conseguiu. O empate contra a LDU era visível, isso já era previsto. Agora a derrota para o Central Córdoba aqui não. E nem aquele empate lá na Argentina, porque ali subiram de salto alto. A verdade é essa. E eu venho aqui sempre falando isso. Mas enfim, o jogo vai ser bom. Hoje é pensar positivo. É Flamengo. Pi! Diz aí, qual é o seu placar? O meu é 3-0. E vocês? Comenta aí. Mas o vídeo é só isso aí. Se gostou, já meta aquele dedo no like, que ajuda a gente demais. Se inscreva no canal SR Fla, se você não for inscrito, é claro, né? E ative o sininho de notificações para receber sempre. Compartilha, comenta e vamos lá. Pensar positivo. Tamo junto, até a próxima. Hein? Saudações rubro-negra.